Destaco as palavras do autor aos Hebreus, onde ele diz: por isso, Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Os convido a refletir no tema: Jesus nos salva e intercede por nós. Que Deus Espírito Santo esteja conosco no refletir, no meditar de sua santa palavra, e assim sejamos fortalecidos na confiança no sumo sacerdote Jesus, que veio para nos salvar e continua intercedendo em nosso favor. Amém. Podeis tomar assento. O poeta Antônio Cícero, membro da Academia Brasileira de Letras, faleceu na última quarta-feira, dia 23, aos 79 anos. O poeta e escritor, que sofria de Alzheimer, optou por passar por um procedimento de morte assistida lá na Suíça. A morte assistida ou suicídio assistido é um procedimento que leva ao fim da vida de um paciente. Nele, uma equipe médica fornece medicamentos para o procedimento, mas é o próprio paciente que administra a dose fatal. O poeta Antônio Cícero escreveu uma carta na qual expressou o seu desejo de tirar a sua própria vida. Em uma parte da carta ele disse assim: como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não, sou eu mesmo. Famosos facilmente influenciam decisões de outras pessoas. Por isso é possível que pessoas inspiradas na decisão do poeta e escritor Antônio Cícero tomem a decisão de tirar sua vida. E nós, cristãos, tomamos ou tomaremos decisões contrárias à palavra e à vontade de Deus? Ou nossas decisões são tomadas a partir do que Deus estabelece como correto e digno? Quem nos diz se vale a pena ou não continuar vivendo? As pessoas enfrentam e são as mais variadas formas de sofrimento do ser humano. Problemas físicos, emocionais, espirituais. No Evangelho nos é relatado que uma pessoa estava enfrentando um sério problema. Ela era cega. Em função da cegueira, não conseguia trabalhar, ficando à margem do mercado de trabalho, levando a viver como um mendigo. Pensando de maneira fria e calculista, essa pessoa tinha motivos suficientes para acabar de vez com a sua vida. Podemos dizer que não valia a pena viver desse jeito. E aí eu pergunto, qual é o seu problema? Algo deixa você desanimado, desmotivado da vida? Não duvido que sejam muitos os seus e os nossos problemas, muitas as dificuldades, sejam elas físicas, emocionais e mentais. Problemas conjugais, familiares, profissionais, falta de trabalho digno, fragilidade da saúde, falta de esperança, que realmente deixam muitas pessoas desmotivadas da vida. Sabe, você tenha levantado sem vontade de viver. Sabe, você esteja frustrado. E no Evangelho de hoje, o evangelista Marcos nos apresenta um caminho infinitamente melhor para a nossa vida de sofrimento do que acabar com a vida. Bartimeu, o cego de Jericó, ao ouvir falar de Jesus, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
O sofrimento do cego Bartimeu já vinha há bastante tempo. Até que um dia ele ouviu falar de Jesus. Em Jesus, o cego Bartimeu depositou sua esperança. E naquele dia, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, ouve que Jesus está passando. Então começa a pedir socorro e insistentemente clama: Senhor, filho de Davi, tem compaixão, tenha misericórdia de mim. As pessoas que acompanhavam Jesus tentaram abafar o pedido de ajuda. Jesus, porém, parou e disse: chamem-o. Seguindo sua orientação, aquelas pessoas auxiliaram o cego a chegar até Jesus. Então Jesus lhe pergunta: o que queres que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus estrada afora. O autor aos Hebreus, falando a respeito desse Jesus que curou o cego de Jericó, disse: por isso Jesus é o grande sacerdote que nós necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado e não falha. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Bartimeu, que aquela multidão, não estava diante de um profeta qualquer. Estava diante do sumo sacerdote que se ofereceu a si mesmo para resgatar a vida daquele homem e de toda a humanidade. De Adão até o último ser humano nascido de mulher, por causa do pecado, sofre. Seja de cegueira, de Alzheimer, de câncer ou qualquer outro tipo de limitação ou sofrimento. O incrédulo, Cícero, ou outro incrédulo, toma a vida pelas mãos, faz o que bem entende e sofrerá as consequências de suas decisões. O cego Bartimeu depositou sua confiança em Jesus e alcançou misericórdia do grande sacerdote que sabe do que necessitamos. E para nos socorrer, este grande sacerdote se ofereceu a si mesmo em sacrifício de cruz, morreu e ressuscitou para nos libertar do pecado, da morte e da condenação eterna. Amados em Cristo, Jesus, o verdadeiro Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, de eternidade a eternidade, também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, veio nos salvar. Pregado na cruz, antes de dar seu último suspiro, disse: está consumado. Ou seja, tudo o que precisava ser feito para que a humanidade, desde Adão até o último ser nascido de mulher, assim como eu e você, fôssemos resgatados e reconciliados com o Pai, agora estava concluído. Tudo está consumado, tudo está feito para que o cego Bartimeu, o Cícero, Antônio Cícero, pudessem experimentar vida eterna de comunhão com Deus. É assim que Jesus oferece gratuitamente perdão de nossos pecados, vida eterna no céu e o seu amparo e o seu cuidado amoroso nesta caminhada até o céu. O evangelista Marcos relata que o cego Bartimeu creu em Jesus e Jesus lhe afirmou: a tua fé te salvou. Esta fé que Bartimeu começou a ter quando ele ouviu o Evangelho, quando ele conheceu a boa notícia, o Espírito Santo criou em seu coração a fé. Mas esta fé,
obra do Espírito Santo, o salvou. Porque por meio desta fé, Cristo lhe concedeu as bênçãos que ele, em sua misericórdia, quis dar para Bartimeu. Em outras palavras, Jesus disse: Bartimeu, por você confiar em mim, você recebeu as minhas bênçãos. O autor aos Hebreus nos anima a depositarmos nossa confiança, vida e necessidades a Jesus, pois Ele intercede por nós. Agora Ele está conosco, reafirmando o seu amor e misericórdia, por intermédio desta palavra que nós estamos ouvindo. Está dizendo: eu vim salvar vocês, eu vim cuidar de vocês. Eu cuidei do jovem, ou do Bartimeu, que tinha uma vida mais sofrida que a sua. Mas eu vim ajudar ele, eu vim ajudar você, na sua angústia, no seu sofrimento. Agora Ele está conosco para reafirmar este seu amor, porque a sua palavra é viva e poderosa. Ela efetua em nós o querer de Deus. Mas Jesus está presente conosco aqui também quando Ele nos anunciou que os nossos pecados estão perdoados, que nós fomos reconciliados com o Pai. E Jesus continua presente quando nós receberemos logo mais no seu banquete, no banquete que Ele oferece a si mesmo, o seu corpo e sangue, verdadeiro corpo e sangue no pão e no vinho, para que nós tenhamos certeza da sua presença entre nós, em nossa vida e na vida do povo de Deus. Este é o Deus Todo-Poderoso que o autor aos Hebreus fala e que Cícero conheceu e experimentou a sua graça. Irmãos, voltemos nossa vida com suas dores, preocupações e sofrimentos para Jesus. Ele fortalece nossa fé nele e caminha conosco até o dia derradeiro, quando então seremos chamados desse vale de sofrimento e seremos acolhidos nos braços amorosos desse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na companhia dos seus santos anjos e de todos os herdeiros das bem-aventuranças celestiais. O mundo está cheio de pessoas como o poeta e escritor Antônio Cícero. Pessoas que tomam sua vida em suas próprias mãos. O cego Bartimeu ouviu falar de Jesus, nele creu. Nós ouvimos falar de Jesus, nele cremos, firmamos nossa vida e por causa dele iremos viver eternamente no céu. Possamos anunciar aos desesperançados que estar firmado em Jesus é receber a vida verdadeira e que com Jesus a vida vale a pena ser vivida, seja na cegueira, no Alzheimer, no câncer ou em qualquer situação de nossa vida. Por quê? Porque o céu é nossa herança. Amém. Nos coloquemos em pé. E esta vida que provém de Cristo e que nos traz paz, mantenha os nossos corações firmados nesta boa notícia e na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.